se fosse um dia para voltar pro Brasil, ok, mas a gente tinha que voltar com uma realidade diferente. Não para voltar para a mesma pra mesma realidade e ter que coisa. começar tudo Tudo de de novo, né? Então a gente falou, a gente tem que fazer acontecer. Só que é engraçado que eu falo assim, eu pisei aqui no dia seguinte, eu já tava amando. Eu falava assim, por que, É que eu demorei mesmo? tanto para aceitar vir mesmo? para cá? E aí, Pod Lovers? Como sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque toda hora é hora de assistir o Aqui Pode. É isso aí, gente. Obrigada por vocês estarem assistindo, por estarem aqui com a gente mais uma vez. Estamos aqui com mais uma convidada especial do Aqui Pode. Uma história maravilhosa que ela tem para contar pra gente. Tem muita superação, tem muitos desafios, né? E isso é muito importante. E outra coisa, gente, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero falar. Galerinha, vamos lá pro YouTube. Tem Eles muita já estão no gente. YouTube, gente. Hã? Esse vídeo já é no YouTube. Pois Eles é, estão aqui. não. Dá o like lá, subscribe. Subscribe. É. Subscribe. Porque tem muita gente que tá no Instagram, mas eu não tô vendo lá no YouTube. Isso. Vamos lá, gente, que é assim. É assim que a gente consegue passar as histórias para Pra mais outros pessoas. brasileiros, É para isso mais aí. pessoas. É nessa parte que vocês vão nos ajudar. Subscribe, like, comentários, essas coisas é muito importante pra gente. É isso Tá aí. bom? E hoje a gente tá aqui com a Jessie. Olá! Bem-vinda, meu bem! Obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui, participar do Aqui A Pode. honra é nossa! Contando essa história linda para o resto das pessoas, Ai. né? Agradeço muito, gente. É muito bom compartilhar com vocês. Tenho acompanhado lá as histórias do Aqui Pode. É incrível cada história de superação, né? Então é muito Muita bom. história legal. Nossa, Que a dá gente para tá amando tocar na também. gente, né? Sim, E sim. passar algum ensinamento, né? Dar um chá de ânimo, né? Ai, Porque bastante. tem história que a gente nem imagina. A gente às vezes conhece alguém e a gente nem imagina, pô, como O é que que passou. como é que chegou até aqui? Como é que É. às vezes tá ali vivendo um momento de sucesso e você imagina assim, ó, chegou ali assim, E ó. já veio assim, facinho. arrasando, né? É verdade. É, mas batalhou, né? Passou por verdade. muita coisa, então tá sendo É assim, verdade. emocionante contar e escutar essas histórias. Eu Sim. adoro, eu adoro. Eu ficaria aqui o dia inteiro, eu sempre falo, fazendo isso. É muito E como a gente sempre começa aqui, eu sempre tenho, né, para dar entrada aí na nossa conversa, como que a Jessie veio parar na América? Vamos lá. Como que a Jessie veio parar na América? Bom, esse sonho surgiu do meu esposo, né? Alex sempre quis morar aqui. Eu não tinha um sonho de morar aqui, mas eu tinha muita vontade de conhecer. Aham. Quem frequenta a minha casa sabe que eu tenho uma paixãozinha Ah, assim, eu pelo sei. Mickey. Você já sabe. Mickey é a mina. Eu mesmo? sigo ela já tem muito tempo, desde Já quando, percebi. né? Acho que desde quando ela chegou aqui, eu sigo ela. Aham. Então eu vejo. E eu ela nem compra. sabia. Ela compra, sabe? Foi quando você começou a fazer doce, essas coisas. Aí eu comecei a seguir. Então, assim, eu acho que você morava em Miami, sei lá, Sim, não era? era lá pra baixo. Lá perto pra quase perto baixo. de Kendall, Isso, Verdade. aí eu comecei a seguir ela e sempre eu via ela comprando coisa do Mickey. Pra cozinha, pra tudo. Tudo. Minha casa toda. Toda Mickey e Mickey. Minnie. Tudo Mickey e Minnie. No Brasil, eu sempre gostei, mas lá é muito caro. Difícil, Então, eu não né? comprava, né? Só que eu tinha esse sonho de vir pra cá na E Disney. na Disney. Só que engraçado que até hoje eu não realizo esse sonho. Não Eu tô aqui acredito, do né? lado, mas eu ainda não fui. Alex, Quanto tempo Né? você tá aqui? Por favor, já 4 anos. Ah, E aí, até hoje, a gente ainda não conseguiu, né? Surgiu outras prioridades.
A gente já foi na SeaWorld, na Disney Spring, né? Eu já senti um pouquinho do gostinho, mas quero ir lá no castelo. Tem que mostrar tudo pra gente, viu? Tem que colocar lá no Instagram. Vou mostrar tudo. E então, assim, eu tinha essa vontade de vir pra cá na Disney, porque eu era apaixonada, assim, sempre assisti todos os filmes da Disney, Cinderela, sabe? Bem. E aí, o meu esposo, quando a gente, né, casou, tudo mais, ele compartilhou comigo esse desejo dele. Só que eu era uma filha muito grudada, assim, com a minha mãe. Então, isso pra mim não era muito real. Eu pensava assim, ai, não sei, será que eu vou conseguir, né? Eu sou muito família. Mas então a gente, né, como a gente é sempre da igreja, pedindo oração em Deus, esperando os planos dele, né? Porque às vezes a gente atrapalha os planos de Deus. Verdade. Só que eu não queria atrapalhar. Então eu falei assim, bom, se for de Deus, ele vai colocar no meu coração. Se for da sua vontade, vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. Então a gente foi buscando, foi colocando em oração, tudo. E aí algumas coisas aconteceram. Algumas pessoas apareceram, assim, sem nem conhecer a nossa história, sem nem conhecer a gente, dizendo que a gente ia vir para os Estados Unidos, que a gente ia andar por muitos países. Então, a gente foi tomando posse, eu fui entendendo que era a vontade de Deus também, não só o sonho do meu esposo. E aí, eu fui aceitando um pouquinho mais, apesar de difícil, né? Então, aí a gente falei, tá bom, então vamos, né? Vamos nos preparar. Aí eu engravidei, a gente tava com a Yasmin só, um filho. Aí a gente falou, bom, acho melhor a gente já se preparar e ir, porque não deu certo da gente ir antes de eu engravidar, porque as condições financeiras não permitia. Então, quando eu engravidei, aconteceu algumas situações. E a gente falou assim, ó, a gente ainda não tem dinheiro, mas com filho é mais difícil. Então, ou a gente vai agora, ou vai ficando pior. Vai ficando mais difícil. Então, a gente pôs em oração, saímos vendendo tudo. No jeito. nosso caso, foi assim, a gente não tinha mesmo de onde tirar. Aquele negócio que eu falo assim, se você puder, você se planeja. Mas no nosso caso, não tinha como. A gente não tinha de onde tirar. Ainda mais fazer o dinheiro real virar dólar, né? Que é um tantão assim, você pega um pouquinho assim. Exatamente. Você vai com um montante e não vira nada. Hoje tá pior ainda, né? Tá mais caro. Na época nossa, acho que tava R$3 reais, se eu não me engano, mais ou menos. Quase 3 ou 3, alguma coisa assim. E então, assim, a gente não tinha como guardar. Então, aí veio a filha. A situação nossa já era difícil. Então, eu falei assim, vamos sair vendendo. Aí, então, foi um passo de fé. A gente tinha muita certeza que era o que Deus queria trazer a gente. Então, nesse passo de fé, antes da gente ter o visto, a gente foi vendendo as coisas para poder ter o dinheiro para fazer o visto. Antes de ter o visto? A gente vendeu as coisas da nossa casa lá. Já confiante. Confiante. Ou era isso, ou é. Não tinha de onde a gente tirar. Então, se era o que Deus queria, se era da nossa vontade, a gente falou, então nós vamos ter que fazer alguma coisa. E a gente foi vendendo algumas coisas que, se caso não desse certo, não ia impactar tanto, né? Porque para adquirir depois fica mais difícil, isso. né? E aí, a gente pegou esse dinheiro e foi tirar o visto. E graças a Deus, né, nós somos aprovados. E o visto é difícil, né? Muito, muito muito difícil. É difícil. E assim, a nossa realidade naquele momento foi assim, um milagre mesmo. Porque o Alex, meu esposo, tinha um salário, se eu não me engano, era R$2.000. Eu tinha acabado de ter filho. Ela tava com um aninho. Peraí que eu tô pulando um filho. Deixa eu voltar. Quando a gente for fazer... Olha só, mãe desnaturada. Peraí que eu tô pulando. Quando a gente falou, vamos embora, aí eu engravidei. Do bem. De novo. Então, assim, quando a gente começou a vender as coisas para tirar o visto, a gente fez o passaporte de nós 3. Não tinha o Benjamin. Aí a gente vendeu as coisas, fez o passaporte. Era vocês 3, você, seu marido e a Yasmin. A Yasmin, a mais velha. Aí a gente fez. Aí, quando a gente ia marcar o visto, aí foi onde eu descobri que eu tava grávida do segundo. Aí tem mais um passaporte para fazer, gente. Aí a gente teve que esperar.
Porque aí tinha que fazer o passaporte, esperar ele nascer para ir fazer o visto. Então, Nossa, assim, você não podia vir, você não tinha intenção de vir grávida. eu até tinha. Só que a minha situação nessa gravidez foi um pouquinho complicada, né? Porque eu engravidei tomando remédio, mas aí, como a gente ia vir para os Estados Unidos, eu fui colocar o DIU. E eu fui pôr o DIU, eu já estava grávida. E aí, devido pôr o DIU, com eu estando grávida, que eu fui descobrir isso depois de 1 mês, eu já estava de 3 meses quando eu descobri dele, então eu tive uma gravidez bem delicada. Porque tava ali o bebê e o DIU. E o DIU, meu Deus. Então foi uma situação bem delicada. E aí, devido a isso, eu falei assim, não sei se é legal a gente ir pra lá com eu grávida, a gente sabe, né? Não sabia já como é é que ia uma- ser o sistema de saúde, essas Isso, coisas. então assim, a gente ficou meio preocupada. E literalmente, com 7 meses ele quis nascer, né? Só que aí, graças a Deus, ele nasceu. A gente foi no médico, conseguiu segurar, fiquei de repouso absoluto e deu tudo certo. E ficou ele e o Gil junto? Ficou ele e o Gil. Até ele nascer? Até ele nascer. Até o último ultrassom com 9 meses estava lá. E aí eu até brinco que ele deve ter engolido, porque quando ele nasceu a gente não achou. Ele comeu o DIU. E hoje ele come tanto que eu falo, filho, você comeu aquele DIU, porque o tanto que você come. ótimo. Que ótimo. Literalmente. Aí quando ele nasceu, aí a gente retomou o passo dos Estados Unidos. Então aí a gente foi fazer o passaporte dele, fez o passaporte dele com 1 mês de vida. Nossa, que Gorduchinho, fofura. assim, eu tinha que segurar ele, passaporte assim, aquela carinha, bebezico. A moça acho que olhava pra gente e falava, gente, onde que essa família vai? Um mês de vida fazendo o desse passaporte do tamanho. menino. Literalmente. E aí depois, acho que ele tava a gente conseguiu marcar o visto. Ele tava com 3 ou 4 meses, um pouquinho mais velho. E aí fizemos o visto, aí graças a Deus fomos aprovados. Aí na hora que a gente voltou, a gente continuou vendendo tudo da nossa casa, Aí o restante agora todo. podemos vender até o... Né? Vende tudo. Tudo! Tudo, tá? A cama, tudo. Então a gente vendeu tudo. E aí a gente ficou um tempo, assim, um pouco na minha mãe, um pouco na minha sogra, até a gente vir, né? Porque a gente vendeu... de quando a gente vendeu até a gente vir, foram 2 meses. Então, a gente ficava ali um pouquinho em cada. E aí, a gente começou a se preparar para vir embora. E já tava com visto na mão, não tinha. Aí, o nosso último dinheirinho, que foi o que a gente trouxe, foi de uma moto, que na época... Acho que a gente já tava sem carro nessa época. Então, a gente só tinha uma moto. E um trabalho que o Alex começou a fazer uns extras, assim, para poder pegar dinheiro para vir. E aí deu, juntando tudo, 4 mil e pouquinho dólares, né? 4 mil e pouquinho dólares. Muito pouco, né? Tipo, um casal começar, e 2 filhos, né? Pra começar do zero, né? Porque, tipo, não tem uma colher. Não tem nada. Né? Exatamente. Então, assim, aí o Benjamin tava com 6 meses. Quando a gente veio, em agosto de 2019. 19, 21, 22, isso. Agosto de 2019. Aí a gente veio. Vocês tinham algum conhecido aqui? Então, eu tinha a minha irmã, que a princípio era pra gente vir juntas. E aí a gente acabou não vindo por conta Ela da veio minha primeiro. gravidez. Então, ela veio no mesmo ano, só que em janeiro ou fevereiro. Ela veio no mesmo ano. Então, ela tinha acabado de chegar também. Tava recente, começando. Construindo a vida dela. Aí ela recebeu a gente ali nos primeiros dias. A gente ficou lá quase 1 mês na casa dela, mais ou menos. E aí a gente achou um estúdio. E aí começa... Eu lembro que eu acho que é aí que eu comecei a te seguir. Quando você tava morando no estúdio. Isso, porque foi onde eu comecei a fazer os doces. Porque lá na minha irmã era um apartamento de 1 quarto. Então a gente dormia na sala, no chão na sala. E ela tem 2 filhas, eu tinha 2. Então, assim, era muita gente para pouco espaço, né? Pequeno, Então, a gente ficou só o começo, até assim, a gente achar outro lugar. O Alex já conseguiu o serviço logo que ele chegou aqui. No dia seguinte, ele já estava trabalhando. Ai, que maravilhoso. Nessa mesma área que hoje ele faz, né? Que é de móveis planejado. E aí... Ele já trabalhava... Desculpa te interromper. Ele já trabalhava nisso no Brasil? Ele trabalhou por 2 anos. Uhum. Ele trabalhou por 2 anos, mas antes dele trabalhar com móveis no Brasil, ele fazia uma área que era similar, digamos, né? Ele é da parte de científica, que fazia equipamentos científicos para a USP.
Então, assim, para tá. descoberta de vacina, essas coisas, para testes em laboratório, Que essas coisas. interessante. Então, Legal. assim, ao invés de mexer com madeira, ele mexia com acrílico. Então, Ah, era entendi. bem similar. Então, aí, quando ele ficou desempregado, ele trabalhou 2 anos lá no Brasil com o meu cunhado, que é o esposo da minha irmã, que recebeu a gente aqui. E ele fez isso. Então, quando ele chegou aqui, ele continuou, né? Nesse mesmo ramo. Isso. E então, quando ele chegou, ele já começou a trabalhar, só que esses $4.000 foi, assim, embora. Voa, voa. Porque Ainda mais para quando Só você vai alugar aqui, você tem que dar Depósito, deixar, pagar o primeiro aluguel, o último aluguel. Exatamente. É complicado. Então, assim, apartamento a gente não conseguia. Porque esses $4.000 não ia dar, né? Por mais que naquela época estava mais barato o aluguel. Então, a gente precisou ir para um estúdio, né? Só que esse estúdio era muito pequeno. E a própria moça falou assim, olha, eu vou alugar para vocês por 1 mês para te dar um tempo para você conseguir outro lugar. Mas, assim, eu não quero, porque... Eu quero ajudar vocês, mas assim, é pequeno para vocês. É um estúdio para um casal, é uma cama de casal. Então, a gente fez um ajeitado lá, um bem bolado para caber nós 4 lá naquele estúdio. Era muito pequeno. E aí, a gente foi ali o dinheiro do depósito, foi o dinheiro do aluguel e a gente precisava de um carro. Isso Senão- daqui não tem jeito. Não é Aqui luxo, não é nada, luxo. gente. Aqui não você é. não faz nada sem um extrema carro. necessidade. Você precisa de ter Não carro tem como pra fazer depender tudo. Não. do transporte público. Não. Então, Não logo funciona. que chegou na semana seguinte, a gente já pegou o carro, né? Não tinha como. E aí, ali já foi todo o nosso dinheiro, basicamente, assim. Então, em 20 dias, o dinheiro acabou no carro, nessa mudança pro estúdio. E compras, né, de algumas coisinhas necessárias. E já tinha acabado. Aí, graças a Deus, o Alex estava já trabalhando. Então, aquilo ali foi indo, né? Foi mantendo. Mantendo vocês. E quando eu comecei a fazer o doce, foi nessa época do estúdio. Porque, apesar de pequeno, eu precisava fazer alguma coisa para dar um up, né? Ajudar na renda. Isso. Então, assim, no apartamento antes não tinha como, né? Com tanto de gente ainda fazer doce, não tinha como. Então, eu comecei ali no estúdio. Foi bem difícil. Porque, olha, fazer doce... E cuidar de duas crianças cuidar de pequenas. duas crianças pequenas, né? Porque a Yasmin tava com... A Yasmin tava com 2. E com o do- Ben, Ben com meses. 6 meses. Exatamente. Ela, na verdade, ela não tava nem com 2, porque ele veio pra cá com 6, ela tava menos de 2. Ela tava com 1,7, alguma coisa assim. Ela tava com menos, porque eles fazem aniversário junto em janeiro, né? Então, ela fez 2, ele fez 1. Então, É luta. Então, assim, luta. ele estava muito pequeno, né? Então, não tinha espaço, porque a pia lá no estúdio era assim, era um fogãozinho, aqueles de mesa, sabe? Que põe uma eu boquinha, lembro. fazia ali naquele fogãozinho de uma boquinha ali os doces. E não tinha mesa, não tinha espaço, mas a Eu gente... lembro que você tinha frigobar, não era? Era um frigobar, exatamente. Aí até que depois desse estúdio, eu fiz muito doce ali. Fiz muito, porque eu arrumei uma fornecedora, né, assim, de um restaurante brasileiro, que não sei se vocês conhecem, chama Triple L. Ah, sim, Conhece? conheço. Então, é de uma amiga minha da minha cidade, né, lá de que Ribeirão legal. Preto. A Érica e o Edinho, eles são uma graça. Então, eu fui lá, ela fazia, e ela precisava de alguém para fornecer. Aí, como ela conhecia, sabia que eu já fazia já de muito tempo e tal, ela conhecia a minha mãe, né, lá, e eu fui conhecer ela aqui. E aí, eu comecei a fornecer para ela. Então, eu fazia muito doce. Ai, que legal, E aí, que ótimo. fazia... Graças a Deus, foi dando muito certo. Assim, enquanto eu fiz, foi uma renda que ajudou bastante a gente. Só que, ao mesmo tempo que é muito bom, você trabalha sábado, domingo, essas coisas que você mexe com festa. No fim de semana. É muito É final muito de semana. trabalho, Não para. Mas eu fui fazendo porque a gente precisava. E nós ficamos 1 mês nesse estúdio. Aí chegou uma hora que a moça, né? Não dá. Não dá, vocês precisam sair. Aí eu, tá bom, e agora? Aí, graças a Deus, fui procurando no Airbnb. Procurei. E aí, achamos uma casa
que era assim, não sei como eles chamam aqui, mas no Brasil é como se fosse edícula, né? Que tem a casa principal e aí no fundo tem um puxadinho. Ah, tá. Então, ele tinha esse puxadinho no fundo, que eram 2 casas, uma maior de 3 quartos e uma menor de 1 quarto só. Só que aí já era assim, era 1 quarto, sala e cozinha. Então, era separadinho. Então, era um pouquinho maior. Mais fácil, um pouquinho. Isso, um pouquinho melhor. E, assim, aí ela tinha um quintal, que era bom nela, que tinha um quintal de gramado bem grande. Então, assim, para as crianças, aquele Era momento lá foi ótimo. maravilhoso. E aí, a gente, nossa, é aqui. E aí, ele pediu, né, o tal E era depósito. Miami também, né? Foi tudo naquela região ali. O estúdio chamava Miami, que é Miami, ali perto de Hialeah, né? Aham. E aí o outro foi Miami Gardens, que é um pouquinho perto ali de Doral, né? Então, assim, mas era É Tudo tudo perto. ali juntinho. na Próximo. mesma região. E aí a gente conseguiu esse lugar. E aí o moço pediu 2 depósitos. E eu falei, eu não tenho, a gente precisa de dar um só. Aí eu expliquei a situação e tal. Era pelo Airbnb. Aí eu falei assim, a gente pode ir ver você pessoalmente? Aham. Aí a gente foi ver pessoalmente. A gente tava conversando pelo Airbnb. Quando conversou lá, aí o Alex explicou pra ele, ó, a situação é essa, tal, explicou. Aí ele deixou. Ele falou, Ai, então que tá, então bênção. dá Ai, um que ótimo. depósito. E a gente ainda pagou o depósito parcelado. E fez um desconto ainda no aluguel. Uau. O Alex que é bom De de valores, lábia. mas eu não lembro. Também. Ou não, o Alex eu sei. O Alex exatamente. é um Deus, caso sério. Eu quero o Alex negociando pra mim. Eu acho que as pessoas gostam do jeito dele e tá bom, e faz, né? Porque Mas também ali- mas é outro porque- chance. Você chamou pra conversar cara a cara. E Sim, eles ele conhecerem te verdade, conheceu, viu, né? né? Viu as nossas crianças, viu a Isso. realidade. Viu que eu é mostrei família, que não vai, isso. né? Isso Eu foi mostrei pra importante. ele É. o que a gente fazia dentro do estúdio. Então, eu falei assim, eu preciso, né? E aí, graças a Deus, ele aceitou. E era brasileiro? Não, Era era hispano? argentino. Ele é argentino. E aí, Esse também tem um bom coração, viu? Esse é uma pessoa de Deus, porque, né? Sim, aqui sim. é muito Aqui é difícil. conseguir Aqui é isso. difícil. Sim. As pessoas separam muito, tipo assim, essa questão de muito. ter esse carinho, essa afinidade, talvez um bom senso, né? Sim. De ajudar uma família. Eles são muito práticos. né? Isso é verdade. Eu percebo muito. Só que eu falo assim que nós somos tremendamente abençoados. Porque, assim, a gente foi cercado de pessoas. Assim, a gente viveu uma coisa aqui nos Estados Unidos totalmente fora do padrão que a gente via quando a gente estava no Brasil. Porque a gente via no Brasil vídeos de pessoas falando, e exatamente isso que você falou. As pessoas, não, aqui é dinheiro, é make money, isso, sabe? Não tem coração, não tem nada. Business é business. Business, exatamente. Só que a gente viveu uma outra realidade. Então, eu acredito muito que isso é exatamente isso que você falou, sabe? É a forma que nós somos, a gente atraiu, a gente viveu, não que a gente não passou certas coisas, mas Deus foi protegendo a gente, assim, ali naquele momento e colocando pessoas boas para nos ajudar, seu caminho, né? No nosso caminho. Então, ele foi muito bom com a gente ali no que ele fez, né? Pra gente. Eu não vou saber te falar quanto que era, eu não lembro, mas não sei se era $900 ou 1.000, alguma coisa assim, que ele tinha feito ali pra gente. E aí, a gente foi para esse lugar. Então, eu continuei fazendo doces. E aí, era muito bom ali. Só que ali tinha um problema que a gente foi descobrir depois de uns 3 meses. Porque a casa, eram 2 casas, como se fosse uma casa, uma edícula, com uma casa grande, que ele separou apenas um cômodo com uma porta, né? Então, assim, pensa que uma parede tem uma porta, do lado de lá tem uma casa com 3 quartos de outra pessoa e aqui. Quando a gente mudou, ele alugava por Airbnb. Quando a gente mudou, não tinha ninguém naquela casa. Então, a gente ficou ali 3 meses, super legal. Numa boa, e tal. E aí, ficou numa boa. Só que aí, depois, começou a alugar para Airbnb. E aí, Cada vez aparecia gente diferente. vinha uma galera diferente. Então, assim, o nosso quarto era onde tinha essa porta que dava para a cozinha dessa casa. Então, a gente não dormia.
porque a Tava galera preocupada. Nossa, e você com criança fazendo pequena. festa, Senhor. fazendo festa, usando de tudo ali, o cheiro forte. Gente. Aí a gente tinha que pegar as crianças e ir pra sala, que era onde era o cômodo, que era longe, né? E mesmo assim, eu ouvia barulho, mas tirava daquele cheiro, porque passar por debaixo da porta não era selada, era uma porta, porque ele alugava separado e alugava junto. Então, quando a pessoa que fala, eu preciso de mais quarto. Mais quarta. Aí Então, ele ele abria abria e e alugava era tudo tudo junto. junto. E quando era separado, como ele alugou pra gente, isso foi outra coisa. Ele aluga pra Airbnb, pra temporário. E ele abriu exceção pra gente. Aí, a princípio, a gente ia ficar só, tipo, não, a gente vai ficar 4, 5 meses. Eles, não, então tá, 4, 5 meses, porque aí eu preciso disso liberado, final de ano, não sei o que. Aí eu falei, não, nós vamos sair logo. E aí, no fim, depois veio pandemia, e a gente acabou Nossa, ficando é verdade. um ano lá, Um né? ano Porque lá. aí a gente tava lá. Aham. E pra ele foi bom, porque a Airbnb tava Sim. fechado na época, tava, né, fechou tudo. Mas aí- Ele pelo menos tinha um aluguel ali. Depois que veio a pandemia, de certa Certo, forma, foi bom, porque foi bom. a Pra gente ele, tava ali fixo, né? Então, ele no Ele no tinha começo aquela ele deixou renda de ali ganhar. fixa. É. E enquanto estava tendo a pandemia, só de curiosidade, ele tava tendo aluguel lá nesse outro Aí, ladinho? o que aconteceu? Quando veio a pandemia, tinha um grupo de jovens, eram 6 meninos jovens, que eu acho que eles faziam alguma coisa errada ali, né? Porque entrava e saía muito carro e o cheiro era muito forte. E eles, na pandemia, eu não sei por qual motivo, eles alugaram lá por meses. Então, assim, foi quando a gente já tava lá, já tinha o quê? Uns 7 meses, mais ou menos, 7, 8 meses. E eles entraram. E aí a gente achou que fosse temporário igual todos os outros. Fica uma semana e vai, 10 dias e vai. Aí a gente tinha uma folga de uns dias e falava, ufa, vamos relaxar. Aí vinha outra galera. E aquela Não vamos bagunça. ficar dopado agora com esse cheiro, Coisa, né? Não vamos bem ficar isso. Volta. louco Às aqui. vezes minha filha, mamãe, que cheiro é esse? Eu, ai, filha, é o lixo. É o lixo. Ai, meu mas, Deus. né? E eu ali fazendo os doces e tal, a nossa entrada era igual. A nossa entrada, assim, com o carro era a mesma para nossa casa e para deles, né? Então, a gente sempre se encontrava na hora de entrar. E aí mudou essa galera, a gente tinha uns 8 meses. Aí foi onde eu virei pro Alex e falei, amor, Não dá, né? A gente precisa arrumar outro lugar, uma coisa mais com privacidade. Porque, querendo ou não, eu ficava sozinha ali com as crianças. Não. E Então, esse entra e sai tinha é complicado. isso também, né? Porque, assim, como era uma casa atrás de outra, não tinha nada que trancasse, exceto a minha porta da sala. Mas se eu fosse brincar no quintal, não tinha, assim, uma segurança. O quintal estava aberto, a porta, o corredor ali, se a pessoa quisesse entrar, passar. Sem contar que não era um vizinho que você conhecia, né? Daqueles assim que você fala, oi, tudo bem? Não, Cada dia, era uma- né? Cada época Era uma diferente. pessoa diferente. Aí, quando Não tinha nem foram costume. essas pessoas que ficaram fixas ali, eles tinham alguma parada esquisita ali, porque entrava e saía carro ali toda hora, sabe? Tipo, parava ali na porta de madrugada, você via, assim, às vezes a gente chegava da igreja umas 10, 11 horas da noite, aí tinha o cara lá, ele entrava lá dentro, pegava alguma coisa, ia lá. Então, assim, era uma coisa que tava ruim, complicado, né? pra A você gente já continuar tava ali. com uma Tava certa... pesado. Tava pesado, exatamente. Então, a gente falou, a gente precisa sair. Aí já tava quase dando um ano que a gente tava ali, mas pandemia, tava difícil. Querendo ou não, a renda ainda era pouca, a gente não conseguia juntar depósito, né? Aí, por fim, o Alex foi fazendo uns extras, né? E eu continuei ali firme nos doces e tal. Eu falei, vamos... Aí, nessa época, pra gente conseguir sair, eu também comecei a fazer umas faxinas, né? Então, eu comecei a fazer umas faxinas pra gente juntar mais um a dinheiro mais grana. rápido. Mais rápido, pra poder ajudar. E aí, a gente conseguiu o depósito e foi onde a gente mudou para um apartamento. Mas né? vocês, sua irmã morava perto de você também ou não? Não, nessa época que eu moro por esses 2 lugares, o estúdio e essa casa, a gente ficava quase 40 minutos de distância. Então, a gente quase, assim, não se via nesse tempo, assim, que eu fiquei, assim. Era, assim, porque- alguns momentos, né? O aniversário e tal, mas não era, assim, igual a gente tava antes. Era mais difícil, porque era longe. E eu não tinha carro.
nessa época, né? Então, eu não tinha carro pra estar indo. Ela não gosta muito de pegar a estrada, então a gente não era mais difícil mais da gente se difícil. ver. Era fim de A gente ficou semana e quase um nas ano aí datas, se né? vendo bem pouco mesmo. Porque Ainda a mais gente por causa que estava na pandemia também. juntou a Tava pandemia difícil. também. Foi basicamente esse ano, né? Da pandemia. Foi quando a gente chegou. A gente chegou em 2019, a pandemia Rapidinho. em janeiro de 2020 que começou aqui, começou. né? Já começou a usar alarde, né? E então eu não tinha carro. O único carro que a gente tinha, que a gente comprou quando chegamos, ficava com o Alex e ele trabalhava Ele basicamente tinha de que domingo a domingo. trabalhar, Aí eu ficava ali com eles, não tinha, né? E era um lugar que a gente morava que não era assim muito seguro, né? Assim, era uma região. E também por causa dessa loucura dos seus, né, vizinhos diferentes e tudo, também praticamente você vivia trancada dentro de casa. Sim, exatamente. E isso para mim foi uma coisa que aqui eu me senti bastante incomodada, sabe? Eu não cheguei, assim, graças a Deus, assim, eu não cheguei a entrar, sabe, numa depressão, nada, mas assim, eu sofria com isso, sabe? Eu falava, ai, quando que isso vai acabar? Porque a todo tempo quando eu aceitei a vir e a gente falou, não, então tá, nós vamos, é isso que Deus quer, é isso que... Então, assim, a todo tempo eu falei, eu vou trabalhar minha mente, me preparar para tudo que for passar. Então, assim, eu não me entregava na situação difícil de, sabe, quero voltar pro Brasil, graças Qual a que Deus. era o plano de vocês? Você não tinha essa ideia tão assim de vir. Aham. Seu esposo tinha, mas ele queria vir para morar e para ficar e sem data de voltar, ou vocês já vieram pensando assim, não, vamos lá, vamos fazer Juntar um dinheiro, um fazer pé a de vida meia aqui, fazer e vamos a vida voltar no Brasil e voltar. mais para frente ou não? Não, a gente veio para ficar. Falar assim, nunca mais volto. Aqui mesmo. Tchau. A gente veio para ficar mesmo, Ui. porque assim, a gente falava assim, ó, nós estamos indo, a gente tá vendendo tudo, a gente tá dando um passo de fé e de coragem. Então, assim, tem que dar certo. Sabe, a gente, tipo, a gente Tem que não fazer acontecer. a gente não aceitava que, assim, não tinha opção para errar, sabe? A gente tinha que fazer acontecer, tinha que dar certo. Se fosse um dia para voltar pro Brasil, ok, mas a gente tinha que voltar com uma realidade diferente. Não para voltar para a mesma pra realidade e mesma ter que coisa. começar tudo Tudo de de novo, né? Então a gente falou, a gente tem que fazer acontecer. Só que engraçado que eu falo assim, eu pisei aqui no dia seguinte, eu já tava amando. Eu falava assim, por que, que eu demorei mesmo? tanto pra aceitar vir mesmo? pra cá? Eu acho tão engraçado que eu converso com tantas pessoas que falam assim, eu não queria vir, eu não sei o quê, demorei pra acostumar. E eu no segundo dia eu já tava apaixonada. Eu nunca tive sonho de estar aqui. Nossa, eu também nunca tive. Nunca. Foi quando eu cheguei aqui que eu falei assim, nossa, gostei. Sabe, quero ficar. Eu não tive muita opção. Você também. Eu não tive opção. Nossa, Meus pais que vieram para cá, então eu já... E ela Você nasceu nasceu daqui. Aí eu nasci aqui, Ah. então, tipo... Já foi, não tem como. Também nunca tive um sonho, né? De Foi estar muito aqui. sonho. Foi tipo assim, quando eu acordei, tava aqui. Tava aqui. Abri o olho Abri o olho, já tô na aqui. Já. maternidade, tô aqui. Exatamente. Mas aí você foi pro apartamento. Aí esse apartamento já é aqui em Weston. Aí eu Pro vim lado de cá, né? Isso, aí no apartamento a gente conseguiu um Weston, né? Então a gente deu um depósito alto, porque como não tinha score, nada disso, assim. Aí dá um depósito alto lá, mas conseguimos juntar, demos o depósito e entramos. Então, assim, na pandemia, aquela casa lá de baixo tinha aumentado $300 o nosso aluguel. E aí aumentou, tipo, não lembro se foi 900 para 1.300 ou se era 850 e 1.250, alguma coisa assim, entre isso. E aí a gente conseguiu um apartamento por 1.600. Uau. Então a gente falou assim, o Bem preço que a melhor, gente tá né? pagando aqui, a gente vai pro apartamento, era 2 quartos, a gente tem a nossa privacidade, né? Então, Uma localização excelente. uma localização boa, né? Porque no ano seguinte a Yasmin já ia poder ir pro Pra VPK, escola. né? Então precisava, porque ali onde a gente tá morando não era um lugar seguro. Eu não tinha laude na minha casa. Eu tinha que ir Eu lavar. lembro disso, você tinha que ir lavar. Eu não tinha laudo, eu tinha que ir lavar. E onde eu ia lavar, assim, era um lugar que ficava muito... como que fala?
Homeless? Não, caminhoneiro, assim, que trabalha... Esse povo assim, trabalha, assim, com não sei o que eles todas trabalham. Assim, Londres, não é por van, nada, caminhoneiro, não. umas pessoas diferentes. E aí até teve uma... Quando eu dei o checkmate que eu falei, eu preciso ir embora daqui, foi que eu tava com a minha filha lavando roupa e eu saí a Laundry, tipo, era de um lado do quarteirão e eu fui pro outro lado na Dollar Tree comprar uns produtos de limpeza. Porque o Walmart não era perto, então às vezes eu comprava na Dollar Tree porque eu tava sem carro, não dava pra ficar esperando chegar o domingo. E aí eu falei, vou comprar aqui mesmo. Eu fui comprar alguma coisinha. Então eu saí enquanto a máquina batia na Laundry, eu fui, que a gente ia a pé, né? Às vezes eu lavava de domingo, quando o Alex estava em casa, ou chegava mais cedo de domingo, eu pegava o carro e ia lá de domingo lavar a roupa. Beleza. Passeio. Maravilhoso. Já fiz muito isso Maravilhoso, também. né? Aí eu fui na Dollar Tree. E nesse caminho eu fui seguida. Com a minha filha. Fui seguida por esses carinhas da van. Então, eu fui seguida. Ele me ofereceu um cartão ali. Aí, eu falei, não, obrigada. E aí, eu fui indo para a Dollar Tree. Eu percebi que ele continuou indo. Aí, eu tentei desviar, meio esconder assim e tal. Aí, eu olhei para trás, não vi mais ele. Fingi que ia entrar em outra loja. E entrei na Dollar Tree. De repente, eu tô ali, olhando o negócio na frente ali nas gôndolas, né, da Dollar Tree com a minha filha. Ele tá atrás de mim. Aí ele começou a falar comigo de novo em hispano. Aí ele falava assim que morava sozinho. Ele falava assim, olha meu cartão, vamos lá, que não sei o quê. Aí misericórdia, eu peguei na mão da minha filha, já fui perto da caixa, do caixa, né? E fui lá, meu espanhol nessa época, tinha acabado de chegar, ainda tava meio ruim. Mas eu mandava, falando pra ele, sai daqui, o portunhol, né? Eu saio daqui, eu falava pra ele, dá licença, eu não quero, eu vou chamar a polícia. E fui perto da moça do caixa. E aí eu fiquei lá, perto, e ela percebeu uma situação e ele foi embora. Aí eu não saí de lá, assim, em 20 minutos. Eu fiquei ali dentro. 20 minutos esperando para ter certeza Nossa, que ele tinha ido embora. Que ele tinha ido embora, né? E eu tinha visto qual que era a van que ele tava, né? Então, eu fiquei ali 20 minutos esperando. Aí, na hora que eu saí, eu fiquei olhando. Aí, eu procurei a van dele e aí eu não vi. Eu falei, bom, então vamos. E aí, bora de pé de novo, porque eu não queria que ele descobrisse onde eu morava, né? Então, assim, quando aconteceu isso, e aí fora a situação da galerinha do lado lá, aí eu falei assim... Foi não peso, dá mais, né? A gente precisa ir. E aí foi exatamente 1 ano a gente ficou ali. Quando deu 1 ano, Quando que deu 1 ano? Não vou falar a data não, porque eu não sou muito boa pra isso, mas deu 1 ano. Deu 1 ano que você saiu de lá. Depois deu 1 ano que a gente tava naquela casa, aí a gente mudou pro Mas aposto que esse 1 ano foi 2, né? Assim... Foi. Que custou a passar, né? Foi, custou a passar, assim, foi muito... porque eu, no Brasil, mesmo na época que a gente não tinha carro, eu me virava nos 30. Eu pegava ônibus com as crianças, eu ia lá com o bebê conforto de um lado, a outra no colo. Ia de ônibus, ia de Uber, ia do que fosse. Eu me virava. Aqui, eu já me senti mais impotente. Porque, assim, como mais a gente difícil. chegou, não falava nada, nem inglês, espanhol. Então, eu falava assim, eu vou pegar um Uber. Aí, eu tô com 2 crianças. Eu não sei falar, Deus, sei lá, acontece alguma... Sabe? Não sei aonde que é as coisas. Qualquer lugar que me levar vai ser isso exatamente. mesmo, Se eu tô entendeu? sozinha, é uma coisa. A gente se arrisca, né? Mas com criança, você acaba ficando mais pé no chão. Fica com mais medo, com certeza. Exatamente. Então, eu falei assim... não, vou ter que me sobreviver aqui, né? Então, eu tentava fazer atividades diferentes com eles. Ali, a gente se distraía. Eu fazia os doces, né? Então, assim... Até um pouquinho antes da gente mudar, eu acabei parando de fazer os doces e fui pra faxina, né? Porque uma que o Benjamin já tava andando, aí ele começou a pegar os doces, ele derrubava, eu tinha que refazer. Nossa. Aí foi uma benção. Aí eu falei assim, olha, não dá mais. Falei, Alex, pede um aumento aí, que eu vou parar de fazer doce, que não tem como. E graças a Deus ele conseguiu o aumento. Aí a gente conseguiu. Que o Alex não consegue, gente. Gente, eu tô impressionada. Não é? Então, se você for pedir aumento, fala pro pra Alex diretor lá. aqui, vou conversar, vou pedir como é que fala? Que eles falam que agora uma sessão de
coach com o Alex. Pois é, menina. Bem, É o melhor coach. Né? Ele tá... aprende com ele. Uma imersão. Vou pedir o Alex para vir aqui fazer uma imersão na gente de, né, como, né, Isso aí, pedir um mas- aumento, tarará. Fala pro Pedir Alex pra pra ficar de parcelar olho nisso o que ele tem que dar aluguel. curso. Exatamente. Aí ele conseguiu o aumento dele. Eu falei, então eu não vou mais fazer doce. Aí eu parei, foi onde eu parei de fazer. Tem cliente até hoje que me manda mensagem: você voltou, você vai. Ai. Mas aí foi ficando mais difícil, né? E na faxina a gente acaba que ganha mais, né? É. Então eu fiz para dar um up, assim, pra Mas gente como é que você mudar fazia o para apartamento. mexer com a limpeza e os filhos pequenos? Então, aí o que eu fazia? Eu precisei de uma babysitter, né? Uhum. Eu precisei, só que como a gente ainda não conhecia muita gente, eu deixava meus filhos lá na casa da minha irmã e a babysitter ia lá pra tá, ficar de olhar. olho. Porque assim. aí você já estava perto da sua irmã, né? Não, quando eu comecei, eu ainda estava lá embaixo. Então, assim, eu fazia faxina aqui em Weston. Então, eu vinha pra cá. Então, aí, o que eu fazia? A gente tinha um carro. Então, eu deixava o Alex na empresa. Aí, que era lá em Doral, onde ele trabalhava. Então, eu deixava ele na empresa, subia pra casa da minha irmã, deixava as crianças e ia fazer A faxina aqui na região. Então, eu ofereci já meu serviço na faxina aqui na região. De Weston, Pembroke, Pines, aqui. Porque aí, minha irmã morava em Miramar, então ia ficar tudo... E fica mais fácil para Isso. você. Então, eu fazia essa via saca. A gente saía de casa às 6 horas da manhã, deixava ele, deixava as crianças, aí E a babysitter aí? ia lá. Algumas vezes ela ia, algumas vezes a minha irmã conseguia ficar, né? Ia fazendo assim. E fui. E depois eu fui conseguindo algumas faxinas que eu podia... depois que eu já mudei pro apartamento, aí a minha filha ia pra escola, pro VPK. Um tempo depois, ela foi pra escola, no VPK. Aí, algumas faxinas que eu fiz pra casa de Airbnb. Então, eu podia levar ele junto, porque a casa era vazia. Ah, Não tá. tinha ninguém. Então, eu levava só o Benjamin, né, comigo. E fui fazendo isso. Quando eu cheguei aqui, quando eu estava ainda na casa da minha irmã, eu fiz babysitter até pra Dani. Pra que, Dani, eu a lembro. Dani. Eu fiz babysitter pra ela, né? E quando eu tava ainda na casa da minha irmã. Então, fiz isso. Aí foi o que deu um gás, assim, também a gente conseguiu um dinheiro pra gente mudar pro primeiro estúdio, né? Aí, então, a gente vai dando... Vai. Se virando Gente, nos se 30, vira. né? Vai sempre encontrando um jeito, né? Sim. Eu Exatamente. acho isso bonito, sabe? Porque isso também, eu acho que é um pouco da nossa cultura, né? O brasileiro, ele vai se... Não se Vai. acomoda, Né? né? Ele Assim, vai se virando ali, ele Não vai se para procurando ali alternativa. na primeira É. adversidade que tem, tipo assim, ai, isso não vou dar conta, ai, não vou poder. Não, vai. Ok, isso aqui desse jeito não dá, mas peraí, Vai vamos dar. né, o que a fazer gente desse faz? jeito. Vamos dar um jeitinho, né? É. Porque, assim, quando a gente veio com uma criança na nossa mente, a gente ia vir com uma. Então, a gente falou assim, já vai ser um pouco complicado. Algumas pessoas tentaram nos desanimar nesse decorrer. Quase todas, né? Assim, quase todo mundo. O que vocês vão fazer lá? E com criança e tal. Não, mas eu acho que a família não quer que a gente venha, não, que eles falam um pouquinho, sabe? Quando eu vim também, eu achava assim, né? Todo mundo ficava assim, ai, se não der certo, pode voltar. A gente tá de braço aberto Exatamente. pra te receber, que não sei o que lá, sabe? Eu acho que ou não quer perder, né? Não sei. E então, assim, a gente ficava assim, não, mas tem que dar certo. E aí, no final, a gente acabou vindo com 2 crianças, né? Então, foi mais Aí é delicado, mais- né? Pra poder... Então, graças a Deus que eu tinha essa profissão dos doces. Então, Foi ótimo. sempre trabalhei Comprou com isso. passagem só de vinda, então. Não porque... Saiu mais barato. Ou perdeu outra passagem. a aí gente fica... perde, né? Não pode, né? Porque é a primeira vez que a gente É vem mesmo. aqui, a gente Ah, não pode não vir pode só, vir só com a só vinda. pode comprar passagem assim quem já tinha green card, né? Na época, até hoje é assim. Então, a gente não ia vir com green card, então a gente precisava ter ido e volta. Então, aí você já começa... Você já entra aqui perdendo, mas sabendo que você vai ganhar. Né? Não, a vida, Então, assim, a vida é assim. Você tem que dar para você Pra você receber, receber de né? volta, Então, assim, é a isso aí. gente depositou, né, a nossa esperança neste lugar, a gente depositou, assim, tudo aquilo que a gente tinha, a gente fez muito passo de coragem, de fé, acreditando que ia dar certo, que era o que Deus queria. Então, a gente falou assim, a todo momento a gente colocava em oração, Senhor, se não for pra gente vir,
então nega o visto, a gente já vai entender. Eu não era aquela pessoa que ia ficar assim, ai, tentar segunda, Tentando, terceira. tentando, Não, tentando. eu já tinha colocado Uma isso em resposta. pauta, uma resposta. Senhor, se for, né, nega esse visto, e aí eu vou entender que não é pra eu sair daqui, pra continuar na minha vidinha aqui simples. Mas foi dando tudo certo. Ô, Jess, uma coisa que, né, porque você tá falando e eu, assim, né, eu te conheci o quê? Tem pouco tempo. Sim. Mas que eu te sigo, vão colocar aí que tem esses 4 anos. Uhum. E passa aqui na minha cabeça um filminho, sabe? Você contando assim, eu lembro dos seus stories, Sim. das coisas que você colocava lá. E hoje eu falo que eu consigo ver que nesses 4 anos, né? Você olha assim, 4 anos, vão olhar, é rápido. Sim. É pouco? Sim. Eu vejo o tanto que vocês cresceram, o tanto que vocês evoluíram, o tanto, assim, que abençoados vocês são, tudo que entendeu? mudou. Exatamente. É aquilo que eu compartilhei no começo. Assim, a todo tempo aqui, eu não tenho aquela história de falar assim pra você, nossa, teve um momento que a gente desejou voltar porque a gente ficou sem comida, a gente, sabe? Por mais que era difícil, mas a gente ia conseguindo, sabe? Um passo a passo. Foi uma linha de crescimento. A gente não teve aquela montanha russa aqui, sabe? Foi uma linha de crescimento. A cada dificuldade, a gente ia crescendo um pouquinho. Então, foi exatamente isso. É um filminho que, assim, são 4 anos, são um pouco, mas tanta coisa aconteceu e até a gente... Tanta coisa aconteceu, é verdade. Até a gente fica, assim, de cara, sabe? Eu falo assim que Deus foi fazendo de uma forma que eu falo assim, meu Deus, foi tudo muito rápido, sabe? Pra nós. Porque a gente chegou aqui, a gente não tinha expectativa do que ia ser, do que ia Tudo acontecer. foi sendo uma surpresa. Foi tudo uma surpresa, assim, sabe? A gente ia jogando, ia acontecendo. Porque eu fico vendo, porque tem muita gente que, às vezes, em 4 anos, não faz isso tudo que vocês fizeram. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Sabe? Porque passa muito hoje vocês já têm uma empresa de móveis planejados. Sim. Inclusive, gente, olha, eu super recomendo, vou falar aqui de uma vez, porque minha casa tá ficando chique, casa de Maravilhosa. novela. Tá ficando linda mesmo. Tá? Casa de novela da empresa. Como é que chama, Jess? Até fala para... Já faz aí o comercial Já aí faz pro a propaganda. Alex, Faz pra um você, sabe? A empresa é Empire Plan. Aí segue a gente lá no Instagram, gente. Isso Gente, eu vou mesmo. deixar o link Chama aqui na fazer o descrição, orçamento, que é top mesmo. Tá ficando maravilhoso aqui. Nossa, É, depois eu mostro. Depois eu mostro. Depois Vou mostra, mostrar o mostra antes e depois. É verdade. Nossa, vocês vão ver que lindo. Eu até deixo tirar foto aqui, parecendo casa de revista. Quem quiser fazer ensaio fotográfico. Olha que beleza. Aí é maravilhoso. Tá ficando lindo, Mas- muito capricho. Muito. Ai, Parabéns. o Alex. O Alex! Mais uma vez. Ele tinha que ter vindo, então. Não, eu Você falei com vai ele, eu fazer um falei com ele que eu vou podcast com fazer um Alex. podcast com o Faz. Alex. Vamos também. Meu fazer Deus, eu dicas. quero ver isso. Dicas de fazer. negociação. Vou fazer. Falei, porque Mas- ele tava me contando a história um pouco, assim, né? Me Por- contando. Eu aham. falei, ai, Alex, não quero saber, eu não gosto de saber, não. Vou fazer um podcast que eu gosto de saber lá na hora. Lá na hora, Eu falei, você topa? Ele, topa, a hora que Olha você quiser. Eu falei, eu tô precisando, porque a gente tá entrevistando muita mulher, entendeu? Sim. E homem é importante, É importante vir aqui mesmo. também, porque homem também tem as Sim, Tem muita batalhas coisa pra deles. compartilhar, Porque não é é. só mulher que também... É um outro Entendeu? ponto de vista. né? Sim, sim. Porque assim, que nem eu compartilhando com vocês, a minha parte. Então, assim, a dele, já que ele vai vir, né? Deixa ali os perrengues que ele passou ali na empresa, as coisas, assim, deixa que ele, né? Porque tem as histórias, né? Quando a gente vem aqui como um casal, cada um tem uma realidade. Por mais que nós somos um casal, E cada um tem sua cada um parte. tem a sua experiência ali, né? Isso, De vivência, né? Até eu falo assim que a gente, quando foi em 2020, muitas pessoas começaram a me procurar para vir para cá. E nesse meio tempo, fora tudo isso que eu estava fazendo, eu comecei a fazer essa assessoria para brasileiros que queriam vir para cá, né? Hoje eu estou encerrando esse ciclo, né? Não, eu estou encerrando com alguns clientes que falta finalizar, né? Mas passo para o escritório que a gente tem parceria aqui, né, na Flórida.
Mas eu fiz aí, por quase 2 anos, essa assessoria, trazendo Bacana. famílias que queriam vir para cá, mostrando. E uma das coisas que eu falava na hora da gente fazer assessoria, principalmente para casal, vocês têm que ter uma mente muito blindada, sabe? Muito juntas, falando assim, vamos enfrentar qualquer desafio junto. Porque uma coisa que acontece muito aqui às vezes, ou é a incompreensão, né? No caso, se eu tivesse ficado em casa, como eu fiquei em casa, tivesse tido uma depressão e tal, não compreende a dor do outro, né? E aí começa a surgir as brigas. E muitos casais que acabam se separando no decorrer da caminhada, né? Sim. Acaba... É porque aquela luta, né, vai acabando tendo brigas. Influenciando, né, no relacionamento. Sim, porque é tudo novo. Às vezes você tá totalmente estabilizado ali no Brasil, o casamento, tá tudo bonitinho. Aí você chega aqui, por mais que você, independente da sua realidade, você aprender outra cultura, mesmo que você já venha tudo certinho, né? Venha encaminhado de uma empresa. Mas é outra um cultura, choque. é outras pessoas, você tá longe da sua família, você, sabe, longe dos amigos, é outra língua, então tudo acaba influenciando, né? Mas eu acho que Então- acontece o oposto também. Sim. Na minha situação, eu senti que, como casal, né, junto com meu marido, a gente ficou mais unido e mais forte. E isso aconteceu com a gente. É. Exatamente. Eu vi muito isso, né? Dessa questão das Mas brigas, isso eu separação. acho que é quando mas isso o aconteceu com a casal tá gente. conectado também. Tem amor ali, assim, de Sim. verdade, sabe? Sim. A Tem luta, uma a luta fé. é junta. É tipo assim, a gente compreende que é uma luta em conjunto e a Sim. gente luta um pelo outro, a gente quer crescer junto. Existe muito essa vontade. Cada um tem né? que fazer seu papel juntos. Isso, Sabe? exatamente. Porque são papéis diferentes, né? Mas juntos. Mas tem Sim. que existir essa questão da compreensão do lado do outro, como você falou. Sim. Sim. Porque Empatia. nesse tempo, a gente teve momentos que eu não estava legal, que eu estava, assim, às vezes infeliz na carreira, outras situações, passei por uma depressão num determinado momento, e ele teve muito carinho e muito cuidado comigo. Pegou Sim. sua mão e levantou, Não. né? Ele literalmente faltava me carregar no colo para me, tipo assim, para me tirar daquilo e para a gente tá Sim. junto e tá bem. E o contrário também que aconteceu. Dele não tá bem e eu, tipo assim, colocar tudo de lado e, tipo assim, focar nele naquele Focar momento ali. Então, eu acho que é isso. Você ter Sim. esse olhar de carinho um com o outro e, tipo assim, a gente quer... O que era mais importante? Era a nossa família, era a gente estar bem, a gente estar lutando em prol da mesma coisa. Então, Sim, isso é sim. importante. Tá com o pensamento alinhado, né? Tá com os propósitos alinhados, né? Isso daí é muito bom. Isso daí aconteceu bastante com a gente, porque como eu ficava em casa a semana toda, às vezes chegava no domingo, o Alex queria descansar. Mas eu era o Queria oposto. sair. Eu queria sair. Então, assim, ali naquele momento, tinha domingos que eu falava, não, vamos ficar em casa, você precisa descansar. Mas tinha domingo, não, vamos sair porque eu preciso sair. Então, a gente... menos comer uma coisa fora, meu filho. Né? Fazer um eu lanchezinho. preciso ver a rua, preciso, né? As crianças precisam. Tem que ceder. Então, tem que ceder, né? O relacionamento, ele é uma via de mão dupla, né? Isso. Então, você faz, eu faço, você faz. Não que a gente tá esperando, mas pro relacionamento dar certo, tem que ser assim. Mas tudo né? também, igual eu vejo que é importante, é que vocês dois, tipo, na mesma religião, na mesma fé. Sim. Entendeu? E então ajuda também. Sim. Sabe? Porque, né? É muito gostoso de ver e de te escutar falando um pouquinho da sua fé, sabe? Porque é tão importante isso também, eu acho que principalmente aqui. Eu acho que isso que dá o gás pra gente, a força. No meu caso, eu posso dizer assim que totalmente é isso que me sustenta, né? Assim, é Deus que me sustenta assim em todos os momentos, porque no primeiro ano, ficar longe da minha mãe, da minha família, assim, da minha família toda, mas a minha mãe, né, tinha uma conexão, A mais. acho que o cordão não tinha sido cortado. Então, eu tive que aprender, né? Então, Ainda mais assim, que vem aquelas coisas, Dia das Mães, Natal.
Tarará. Aí você fica Nossa. sabendo, recebe as Ai. mensagenzinhas de foto, todo mundo juntinho. E você dentro de casa. Não, lá. e você Exatamente. com seus filhos pequenos. A gente sempre quer aquele conselhinho da mãe, aquela Sim, coisinha a mais, né? minha mãe tava sempre ali Aquela comigo, relação. me ajudando, cuidando. E aí chegava esses momentos, assim, né? Natal, assim, a família. A gente sempre teve reuniões de família grande, né? Então, aquelas... Igual lá em delícia. A casa. gente, né, tirar esse costume da gente, ainda mais estando longe, que a É. gente já vem mais frágil, já tá aqui carente, querendo ou não, de Exatamente. família, de pessoas. Aí, eu lembro, até hoje, eu vou te falar, até hoje eu sinto quando eu vejo a minha família toda junta, todo mundo Eu lá, também, sabe? eu também. Almoçando nesses negócios, me dá. Fala Eu assim, vou te que falar. vontade, queria estar Queria ali. estar ali, Eu também. A gente é. tem um grupo da minha família toda, né? Minha família é muito grande. Então, quando eles estão juntos, assim, no churrasco, nas coisas, a gente é muito da roça, né? Então, meus tios, tudo tem chácara, fazenda, Ai, que delícia, fazenda no adoro. sítio, né? Então, aí, quando eles estão juntos, ai, meu Deus, que delícia. E eu sinto falta disso. Eu gosto bastante da... aquelas coisinhas, que fulano faz, né? Faz isso desse jeito. Você fica lembrando de Não, histórias de quando exatamente, quem está faz, Aí quem junto. participa lá do grupo, quem vai trazer a sobremesa? Quem vai isso, né? Exatamente. Eu falo, eu tô chegando. Eu levo a sobremesa, quem paga minha passagem? Tô chegando. Eu pago tudo. Fala assim, eu pago a minha passagem que eu pago tudo. Aí eu banco a carne, a picanha. Nessa parte é muito complicado. Então, por isso que realmente a gente, como família aqui, a gente tem que estar bem unido. E tem que fazer coisas, né? Tem que sair, tem que se distrair pra gente sentir isso, né? Então, assim, eu até brinco que eu falo assim, dos meus filhos, né? Que hoje eu fiz mais um, eu falo assim, tem que bastante filho, porque já que eu tenho a família toda, eu vou fazer filho, pelo menos se a fazer minha gente fica família grande. aqui. Eu vou te falar, eu admiro, sabe? Eu falo assim, eu só tenho uma, né? Mas eu gostaria, assim, de hoje poder pensar assim, eu já tô velha, agora eu não tenho paciência para ficar fazendo filho, mas não. Já passou mesmo. Amigos, mas é tão bonito, dou sabe? total apoio. Falo, te Mando ajudo. pra lá, Eu mando te pra lá. ajudo. Mando Vou pra mandar. lá. Vou gostar. Sabe, porque aí quando você vê agora, tá dando trabalho e tudo, mas aí você pensa na sua família. Antigamente, que juntava todas as irmãs bom na demais. casa da avó, aquela, né? Delícia, né? Exatamente. Porque meu pai era filho único. Sério. Sério. Então, quando eu ia pra casa da minha avó, não tinha ninguém, sabe? Não tinha ninguém. Eu não tinha primo pra brincar. Sabe, já aí quando eu ia pra casa da minha outra avó, mãe da minha mãe, Aí era uma já lei. era uma loucura, eram 9 filhos que ela tinha. Nossa. Então, você imagina, era aquele fuzuê. Aí, então, eu tenho, assim, eu tenho como, assim, comparar, sabe? Sim. Uma casa com muitos filhos e uma casa Fogo. assim. Igual a família da mamãe, minha família da minha mãe são de 14 irmãos. Então é aquela igual da minha mãe. farra, é uma delícia. A minha avó, se eu não me engano, ela teve, que a família da minha mãe, ela teve 12 filhos, só que ela perdeu, mas ficou 8, né? Alguns, Mesmo assim, olha, é uma você família imagina. grande. Então, 8, muito grande. Então, assim, na hora. E aí, cada um ali, minha família gosta de fazer filho também. A minha mãe foi a que mais teve, que foi 4. Né? Então, por isso que eu acho que eu me espelho um pouco nela. E os pais do faltando Alex um, hein, também têm 4. O Alex é de 4. Ele irmãos. mais 3 irmãos. Então, os dois já são, assim, né? E os meus tios, os irmãos da minha mãe, todos ali têm no mínimo 2 ou 3. Nenhum teve 1. Assim, tudo é 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, quando juntava os primos, tudo. Então, eu falo assim, aqui a gente não vai ter isso, né? Então, assim, minha irmã que tá aqui já parou nas 2. Então, eu falei assim, eu preciso fazer mais. Tá faltando mais um pra alegrar fazer isso igual. aí. Pra ter mais gente. mais gente aqui, né? Uma galerinha gostosa pra gente brincar, juntar no Natal. Não, mas dá trabalho, mas aí você olha pra pensar no frente aí, como é que futuro, vai né? ser? Ó, Como é que minha vai irmã ser? tem 4, eu tenho 3 e você tá faltando aí. 4, Pelo menos 3. mais um. Pulou o 2. Pulou 2, faz o 2. Mas isso é uma coisa aqui diferente, assim. Tanto é que no primeiro ano... Desculpa, no primeiro 1 ano e meio, eu não conhecia ninguém, não tinha amiga, nada. Isso faz falta, né? Então, Ainda mais assim, que eu sei que você é comunicativa. Eu também. Super. Sabe? Pra mim não ter amizade, pessoas pra me sair, tomar um café de vez em quando, Eu bater um sentia papo. muita falta disso, Nossa. porque lá no Brasil eu tinha as amigas que a gente ia, nossa, quase todo dia, encontro na casa de uma. E mesmo eu indo na igreja, desde que a gente chegou aqui, a gente foi, né, achamos uma igreja tal, que nos acolheu super, a gente ia.
Mas acho que é diferente ainda, É né? porque cada um tá no seu corre, né? Isso, exatamente. Cada um tá buscando ali, né, a cidadania. Buscando tudo, Buscando dinheiro, tudo, dinheiro, a papel, mudança de vida, papel, tudo. Então, assim, Que a pessoa fica, parece que um tinha. pouco vivendo só aquele mundinho dele ali. E eu sentia muita falta disso. Eu sentia muita falta, assim. Eu falava assim, nossa, meu Deus, né? Eu não vou fazer uma amiga aqui. E aí, quando eu mudei aqui para Weston, eu comecei a fazer algumas amizades. Até, assim, as minhas amizades... Foi a Rô que fez, né? Então, uma das minhas amigas, né? Eu falei assim, eu conheci ela através das coisas que eu comecei a comprar dela. A gente fez amizade. Aí, eu conheci uma outra amiga que foi através dos doces, a gente começou a conversar e um dia a gente se encontrou. Aí uma outra amiga que eu fiz, a gente fez uma mentoria junto e aí através dessa mentoria a gente se conectou, começou a ir pra academia e aí virou um grupinho ali de 6 meninas. E a gente começou a criar uma amizade, graças a Deus, até hoje a gente tá aí, né? Porque também uma vai apresentando a outra. Vai apresentando, e vai também chamando. você tem que correr atrás, igual... quando eu te conheci, assim, né, pessoalmente. Sabe? Quando eu conheci... Ela já era fã, né? Eu gostava, pelo Instagram. Eu já era seguidora, tá? Primeiro do que você me seguiu. Olha só, Né? então, Chique porque eu demais. nem conhecia. Falava assim, ai... Então, assim, igual... Quando eu te conheci, né, pessoalmente, igual eu falo... Você também estava buscando uma outra conexão, porque você se abriu, ali, né? Se abriu, estava ali num grupo isso. de mulheres lá no Migas, né? Sim. Que aí você conheceu mais gente. Então, a Isso. gente também tem que procurar conhecer tem que se abrir. também pessoas. É. Sabe? A gente também tem que correr atrás. Não adianta, não, porque sozinha ninguém vai bater na porta da gente e falar que essa é minha amiga. Não, eu sou tem legal, que ir. entendeu? Uma coisa que me ajudou muito foi que quando eu comprei meu carro, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Então, aí quando eu peguei meu carro, todo mundo fala assim, você é muito rodinha no pé. Eu punha os dois no carro. Gente. A Yasmin e o Benjamin ia pra academia, ia pro parque. Aí comecei a postar lá no grupo, a gente fez um grupinho das amigas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E comecei a fazer exatamente isso que você falou. A gente tem que buscar a conexão. Tem que buscar a conexão. Então, eu sentia falta disso. Então, eu falei, eu vou buscar. Então, tudo que tinha, eu participava. Tinha mentoria, eu participava. Tinha show de não sei o que, tinha lançamento, tudo eu participava. E aí, eu fui conhecendo, né? Então, assim, hoje a gente tem as amigas são mais próximas, mas eu conheço hoje muito mais pessoas. Muito, pra todo lado, assim, pra cima, pra baixo, né? Lá pra Boca, Deerfield, lá pra baixo, Kendall, Doral. Então, assim, pra todo lado. É bom. Eu fui gosto. saindo. Tudo que tinha, eu participava. E tava lá Mas com as crianças. Buscar. E eu já tava até cansada de conversar com o Bacon, né? Você lembra? Meu cachorro. O outro cachorro que eu tinha. Eu conversava com ele, chamava Bacon. Agora eu tenho Waffle. Aqui a gente gosta de colocar o breakfast, sabe? Eu falei que o próximo Bem é americano, eggs. né? Waffle e bacon. Aí o próximo é eggs. Aí, então, assim, eu cheguei aqui, o Bacon não falava, né? Se falou! Que louca! Que os outros... Gente, não é assim, eu não entendia. Eu não entendia português. Ele ficava fazendo assim pra mim, sabe? Que eu conversava Ele não entendia português? Não. Depois porque ele é americano. Ele porque eu conversava. em que língua? Ele respondia em cachorrês. Essa foi boa. Aí, sabe? Deus. Então, assim, isso é a questão de amizade, sabe? A amiguinha estava morando lá pro lado de Deerfield. Aí, agora ela veio pra cá. Lá em Deerfield, ela não saía, não conversava, né? Não tinha muita amizade, não, né? Quase ninguém, não. Mas é mais minha culpa. A gente fica nessa coisa mesmo que eu falei, de estar ali focada na sua vida. Eu estava, sabe, muito focada na questão profissional, que eu estava fazendo um curso para me poder seguir a profissão que eu queria. Aí você está focada ali nos seus problemas, você se perde ali. E você sente, eu sentia falta de ter outras pessoas, apesar de que eu sou privilegiada, que eu tenho minha família aqui, minha irmã mora aqui, meu irmão mora aqui, minha cunhadinha, então eu tenho sobrinhos, eu tenho família, minha mãe mora aqui agora, então eu tenho minha família. Sim. Mas
faltava ter outras amizades e Sim. ter outras pessoas e ver outras histórias, né? Então, Conexões, né? porque é importante isso, porque às vezes você fica ali pensando, ai, só eu que estou vivendo isso, só eu que estou passando por isso. Aí quando você se abre para poder se conectar com outras pessoas, Você vê escutar que outras todo pessoas, mundo você tá na fala assim, mesma vibe. Tem É. problemas É. e Todo passa os mundo. perrengues também. E a gente se aí, ajuda. E às vezes a gente precisa dar uma pausa, né? Dá. Dar uma pausa, assim, de viver só o mundo de eu vou conquistar, eu vou chegar. Não, peraí, vamos relaxar, né? Isso. Vamos dar uma relaxada. Então, às vezes, a gente precisa. Mas eu achava até assim meio impossível, porque eu sou muito mais na minha. Ela é, né, comunicativa, minha amiga. vergonha. super Extrovertida, Eu sou e mais você é extrovertida. introvertida. E eu sou mais na minha, mais não sei o quê, mas só que. E eu sempre falei, não, mas não é meu jeito, mas eu não sou assim, mas não dá. Mas não é assim. Quando você se abre um pouquinho, sabe, fica mais fácil. Ela fica veio mais pra cá, leve, eu mais comecei gostoso. a levar pra tudo. Nossa, Sabe? era pra mim. Eu fazia isso Eu com a minha quase irmã. morria. Leva Quase pra morria. tudo. Me dava até crise de ansiedade. Não sei, vou Vamos, inventar vamos. 300 desculpas. Mas depois, aí eu ia, e aí eu achava gostoso, achava Sim. bom, sabe? Era bom, tipo assim, ver, sabe, tanto uma mulherada independente, uma mulherada, tipo assim, alegre, né? Uma mulherada, tipo assim, Sim. Tá naqueles momentinhos que não é que tá no mãe, corre que também, não tá Sim. trabalhando nem nada, tá apenas se divertindo, conversando, É, tomando exatamente. Falando um café, bobagem. falando besteira e vivendo a vida um pouquinho. Conhecendo um ou outro. Não, e isso é muito importante, né? Então, quando eu peguei meu carro, que eu comecei a fazer isso, foi muito bom pra mim, porque eu estava sentindo essa falta, né? Porque até mesmo assim, com as minhas amigas, cada uma tinha ali seu trabalho. Então, não era sempre que a gente tava junto e tal. Então, nessa época, eu estava fazendo faxina, mas eu tava fazendo pouca, né? Porque não era todas que eu conseguia ir, que eu conseguia alguém pra ficar com o Benjamin. Eu já a gente vi, tava você na foi de escola. bicicleta já fazer faxina também. Já fui de bicicleta, porque eu ainda não tinha carro nessa época. Então, eu Viu arrumei... como é que eu sou seguidora? Nossa, eu aqui que assídua, meu fiel. Deus do céu, o que é Adorei. isso? Tá mais que seguidora, Tá mais. como é que chama? Stalker? Stalker. Stalker. Ia Maravilhosa. de bicicleta. Verdade. Eu Mostrando arrumei- um caminho bonito lá que É você lindo. andava. Eu arrumei uma faxina no condomínio do lado onde eu morava. Então, dava pra ir a pé e dava pra ir de bicicleta. Aí, eu falei pro Alex, eu quero uma bicicleta de aniversário. Aí, ele me deu a bicicleta de aniversário e eu comecei a ir de bicicleta fazer a faxina. E aí, eu ia. Então, aí nossa, eu achei arrumei top. a vizinha desse meu apartamento, começou a olhar meu filho pra mim, né? Eu conheci ela, uma venezuelana. Aí, ela começou a ir... Ela começou a ir fazer babysitter pra mim e eu ia fazendo faxina. Eu fui aumentando, né? Fazendo mais. E aí eu engravidei. De novo. Só que Tinha Ai, DIU? ânsia. Tinha DIU dessa não, vez? dessa Sem vez DIU? não tinha. Não tinha nem DIU, nem remédio. A gente tava na chuva mesmo. Porque... ali tava a qualquer hora. Assim, Se a gente mandar. não era bem, assim... Um planejamento. O planejamento. Mas, assim, como eu estava aberta, né? Assim, o Alex não estava tão esperado. Mas o meu remédio era do Brasil. E eu trouxe um monte de remédio do Brasil. Porque, assim, eu tive a gente pode combinar qualquer coisa um outro dia, ou podcast, ou no A gente vai no fazer individual, parte dois. no particular, né? Que eu tive um problema no Brasil, assim, de menstruação e tal. Então, assim, eu tinha testado já mais de 20 anticoncepcional e não dava certo. Então, aquele ali dava certo. Então, eu tinha que trazer ele. Então, eu trouxe ele para quase 2 anos. Não E ele vou acabou. arriscar. Vou ficar com ele, não vou Aí, mudar. quando ele acabou, eu não tinha como trazer do Brasil. Não tinha quem pegar, quem trazer. Porque nessa época eu ainda não tinha, né, os contatos, assim. Eu também trouxe muitos anos. Aí eu falei assim, poxa, e agora? E só que o anticoncepcional também me faz muito mal, né? Que eu já tive trombose, tenho problema de circulação e tal. Aí eu falei, eu vou dar uma limpeza no meu organismo. Aí eu falei, amor, acabou, não tem como trazer. Vamos ver o que vai ser. E a gente fica também naquela coisa, quando para de tomar anticoncepcional, demora a engravidar, que não sei o que lá. Então, a gente relaxa, né? Primeira vez que eu engravidei também foi isso. Eu tava dando uma limpeza no organismo. E achei que ia demorar. E foi assim, ele acabou em fevereiro de 2021, o remédio.
Aí, quando eu descobri que eu tava grávida, tava já com 3 semanas. Quando que eu descobri? Foi em agosto, né? De 2021. Acho que foi agosto. Acho que foi agosto que eu descobri que eu tava grávida do Brian, meu americaninho, né? Aí eu descobri. Então, assim, eu tava na chuva, né? Mas a gente ficou muito feliz, porque a gente já bênção, foi... era pra ser. E foi uma realidade totalmente diferente, né? Porque os meus filhos no Brasil, a gente passou uma situação terrível, né? Assim, tive que usar fralda de pano, lavar, não tinha dinheiro para comprar fralda. A gente tudo que eles tinham era ganhado, né? Então, assim, quando eu engravidei desse, a gente tava tranquilo. A gente ainda não tava assim, uau, né? Mas estava vivendo bem, tinha um bom... Estabilizado. Estabilizado. Exatamente. Aí eu pude fazer tudo do meu jeitinho. Aqui as coisas são mais baratas, né? Você comprar um berço, umas coisas... Tenho as lojas Dá pra fazer um lá. enxoval e ali Mas comprar você uma faz roupinha Não, bonitinha, né? Você vai ali na carta, Tudo, você gasta $100, $150, você compra É, muita roupinha, muita roupinha, coisa. muito bom. Então, assim, a gente ficou mais tranquilo nessa gravidez, muito feliz, apesar da surpresa, assim, ficou muito feliz. Aí veio meu americaninho, né? Eu falei, quem é? Eu tenho um mesmo muito chique, eu tenho um americano. Aí eu brinquei com meu esposo, falei, amor, a gente podia ir morar lá nas Europa pra gente ter um europeu também. Um europeu, ter um filho lá. Você quer fazer um filho em cada país? lugar. Cada lugar. Mas ué. Ô, que Jess, outra coisa, assim, pra finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, que você tem um grupo de oração, não é? Tenho um grupo de oração. Esse grupo, ele surgiu tem 1 ano, né? Quando eu fiz as minhas amigas, aqui minhas conexões. Você lembra né? quando eu falei com você que tinha um grupo de oração, que era sexta-feira de manhã e tudo? Era Você isso. lembra ela? Não sabia, não. É esse mesmo. Eu falei que eu queria ir e tal, mas sexta-feira sempre é uma loucura, e de manhã e tal, e nunca, assim, tivemos a Vamos lá. oportunidade de ir. Mas nós vamos. A gente vai dar um jeito, eu quero ir. Então, Nós tá. vamos. E, então, esse grupo surgiu assim. Eu tinha um ministério, eu tenho, né, um ministério com Deus, né, eu e meu esposo. Mas falando de mim, assim, eu tinha algo que eu fazia, projetos que eu fazia no Brasil. Nessa mudança aqui, ficou um pouco paralisado por conta de locomoção, criança sozinha e sem carro, não tinha o que eu fazer e tal. Então, quando Deus me deu o carro, eu conheci as pessoas, fiz a conexão e tal. Aí ele começou a me cobrar, né? Já ajeitei sua vida aí, e agora? Agora Vamos tá na retomar, hora, né? E aí eu retomei. Então, eu retomei da minha casa, porque como eu ainda tinha as crianças, assim, eu falei assim, bom, vamos começar assim, passo a passo. E eu convidei ali minhas amigas. Aí no começo foi 1, foi 2, depois foi 3, né? Hoje a gente tem umas 10, 12 mulheres assim que vão presencial. E aí eu faço online também pelo Instagram. Então, assim, a gente já tá com 1 ano que a gente tem esse grupinho. Como é que as pessoas têm essa dificuldade, né, de ir por conta do horário, a maioria das pessoas trabalha. Só que foi muito bom, porque esse 1 ano foi muito bom para todas nós, principalmente para mim, por estar retomando, voltando a fazer o que eu sempre fazia, o que eu gosto, o que Deus manda eu fazer. A gente orar, aquele momento de conexão ali que você vai entregar todo aquele peso, aquela carga assim para Deus, sabe? Entender que Ele tá cuidando, Ele tá guiando, né? Então, aliviar o coração, né? Aliviar. Então, a gente faz esse encontro nas E sextas-feiras. tem um lanche bonito, menina. E porque tem, eu vejo, tem um lanche bonito. Se não for para você vai para comer, porque a gente usa Tem um lanche bonito também. A gente usa as estratégias, né? Não tem problema. A gente alcança pela barriga. Querendo ir pela comida. Não, também. Eu quero aliviar meu coração. Eu tô precisando, como é que fala? Ser um pouco mais responsável na minha parte espiritual, sabe? Assim, um pouco mais... Não que eu não acredite, mas eu dar uma ênfase igual eu dou em outras coisas, sabe? Ter mais conexão. Ter mais conexão. A gente sempre fala isso, né? A gente tem tempo que a gente está buscando estar mais próximo. Porque assim, sabe? Então, lógico, aí eu vi a mesa também de comida, que é bonita, então a gente junta o útil com o agradável, mas é bonito, viu, Jess? Sim. É bonito aquilo ali, tudo lindo. Mas outra coisa que eu tenho curiosidade você é cristã. Sim. Mas vamos supor, tá aberto assim, diferente de
religião, assim, Ah, para quem quer ouvir a palavra de Para Deus, quem para quer ouvir quem a palavra quer... de Deus. Óbvio que quem vai buscar, provavelmente, vai ser quem vai querer ouvir ali a palavra de Deus mais lado cristão, né? Mas Aham. ali tá aberto para quem Porque eu quiser. conheço Todo muita mundo é gente que bem-vindo. é, assim, tipo, católico, Sim, mas... nós temos até sabe? ali, né, uma pessoa que é católica, então assim, que vai tá aberto para quem quiser ir, né? Ali a gente vai falar de De Deus, da Deus, de Bíblia, a gente vai ler a fé, Bíblia, nada que está fora dela, Uhum. da Bíblia, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar das histórias e dos ensinamentos que a Bíblia traz para nós, Uhum. né? Então assim, se você quer ouvir isso, se a pessoa quer ouvir isso, independente da sua religião, ela pode ir lá, ela é bem-vinda, né? Ai, que lindo. Somos uma casa aberta, um corpo aberto de Cristo para receber quem quiser ouvir a sua palavra. Ai, E que aí a gente lindo. faz e tem, né, depois o café, a comunhão. A gente tem um É, grupo também no WhatsApp, então ali no Como é grupo que às chama o vezes grupo? Mulheres em Ação. Então, Que esse legal. grupo, a gente também tem pedido de oração, aí a é gente ora, ótimo, né? é. E há pouco tempo eu comecei a partir para o Instagram também, né? Que Deus me pediu. Ele falou assim: "Por que você não tá fazendo live, né? Você vai falar para mais pessoas." E aí eu comecei a fazer, né, nas sextas-feiras também. Então, eu vou intercalando, fazendo a live, faço a live e faço presencial também. E aí a gente Toda vai. sexta-feira, então, que é o encontro, Isso. às o quê? 9? Era às 9, mas vai começar a ser às 8h30 no Instagram, né? A Uhum. live, isso. Vai começar a ser 8h30. Aí, quando é presencial, é às 9. Às 9. Isso, entre 9 e 9h30, assim. Eu marco às 9 porque aqui tudo é longe, então até o Então, pessoal quem chegar. estiver nos assistindo pode procurar você pelo Instagram, mandar uma mensagem, que aí você Isso. passa o endereço. Então, não Sim. é toda né? sexta-feira, presencial ou Não, não? presencial a gente Uma está vez. fazendo uma vez no mês. E aí, Aham. dependendo da disponibilidade das pessoas, eu tô querendo. Antes a gente fazia toda sexta-feira. Uhum. Só que como agora vai entrar férias né, vai Muita gente viaja, essas viaja, assim, coisas. então a gente fala assim, eu vou aproveitar esse tempo para ir pro online, né? Aham. Mas vamos manter a nossa presença uma vez no mês, pelo menos, pra gente continuar com essa conexão pessoal, porque eu acho isso muito importante, né? A Com gente certeza. Que ali tete a depois tete. também de ouvir a palavra de Deus, conversar. Também Isso. tem um momento gostoso para Sim, confraternizar, sim. para, né? Exatamente, isso é bom. Então a gente vai ter, assim, só que a intenção é que depois que voltar das férias, né? Porque as crianças, elas são bem-vindas, né? Só que é claro que quando tá no período de escola, a gente tá ali, a gente consegue se encontrar mais, se conectar mais, né? Por isso que não. as igrejas têm E é as também escolinhas. um momento Então é um nosso momento também, nosso ali pra gente realmente, né, poder se tranquilizar. É. Então, depois que passar as férias, a gente quer voltar a ter mais encontros presenciais também. Ai, né? que ótimo. Então, Então, gente, quem quiser legal. participar, porque eu acho uma boa oportunidade, Sim. é só procurar a Jess, manda uma mensagem para ela no Instagram. Isso, pode E falar. ela explica tudo, te coloca no grupo do WhatsApp, né, Jess? Isso, e no grupo pode ser de qualquer lugar. Não precisa ser só daqui dos Estados Unidos, porque o grupo tá aberto para pedidos de oração. Aí eu vou compartilhar a live lá, compartilhar mensagens. A gente tem os testemunhos lá das meninas que vão acontecendo, a gente compartilha. Então, isso é muito bom, né? Porque o testemunho, ele edifica a nossa fé. É Então, verdade. quando você tá Com num certeza. grupo ali, que você escuta alguém falando, nossa, aconteceu isso, orou para alguém e melhorou e fez isso. Então, isso é muito bom, né? Então, são compartilhamentos de coisas da vida mesmo, né? Ai, que Então, isso é ótimo. muito Ai, bom. que ótimo, Muito Jess. legal. Infelizmente, estamos chegando no nosso tempo. Tava tão bom. Muito Tava bom. maravilhoso. Eu Gente, falei, a não, energia é pra- da Jessie é top, gente. Uma Fantástica, delícia. é. É muito gostoso de escutar como ela fala da fé dela. É muito, sei lá, Toca na gente, Vocês têm que escutar. Ela tem uma conexão bacana com Deus. Então, e Amém. transborda, passa aqui pra gente, né? Isso, passa mesmo. Foi muito gostoso. E eu sei que tem muito mais coisa para contar, né? Você deu uma geral, mas foi, eu acho, como, né, uma seguidora assídua. Quase uma stalker. Quase. Eu vou falar que eu sou impressionada, assim, né? Como foi tudo tão rápido.
Eu sei que, né, não tô na sua pele, como se diz, não sei o que você passou, mas eu vi como que sua evolução foi linda. Como o crescimento de vocês foram bonito, entendeu? Sim. E então, eu consigo realmente falar que Deus fez tudo planejadinho, tudo lindo. Eu também acho que ele é perfeito, ele trabalhou muito bem. Foi pensando eu acho que em cada detalhe, né? A sua visão positiva também, isso que você passou pra gente, que a sua visão, né, diante das dificuldades, você conseguiu ter uma visão positiva, Sim. também eu acho que foi importante para o seu crescimento. Sim, né? sim. Então, isso daí é um ponto, um ponto forte, assim, que eu costumo falar para as pessoas, vamos, assim, sempre esperar o melhor, né? Não focar na dificuldade, né? Vamos focar naquilo que pode dar certo, fazer dar certo, acreditar que Deus vai assim, eu falo assim para as pessoas que eu sou fraca, né? Mas com Deus eu sou forte, né? Então, Ele é a minha fortaleza. E a gente vai passando, vai vencendo. Então, assim, eu fico feliz com quem acompanhou a nossa história, porque eu fico feliz, assim, tá ouvindo a Flávia aqui, é uma resposta para mim, sabe? Daquilo que eu faço ali e mostro ali no Instagram, porque é exatamente isso que eu quero passar, né? Mostrar, assim, que tudo na vida é possível haver transformação. Sim. Então, assim, tudo isso que eu passei é uma transformação que eu não quero só para mim, eu quero encorajar as pessoas a falar assim, sabe? Não desiste, não paralisa, vai buscando que se aconteceu na minha vida essa transformação, pode acontecer na sua, né? Sim, então, é uma resposta de que é isso mesmo que eu quero fazer, que eu tô fazendo e tá passando para as pessoas, né? Exatamente isso. E você tá conseguindo. Eu me sinto realmente muito feliz e abençoada de ter conversado com você hoje, porque, como digo, acompanhei sua vida, né, desde o começo, por causa dos doces, e, né, aí eu entrei no Instagram e tudo, então, com isso eu fiquei e acompanhei sua vida. Então, sério mesmo, você é uma abençoada. Muito obrigada pela essa conversa. Assim, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia. Foi muito edificante. Muito. Eu sei que vai tocar muito no coração de muita pessoa. Amém. E vai servir de um bom exemplo para todo mundo que tudo é possível nessa vida junto com Deus, junto com fé. Verdade. Sabe? Então, amém. Pod Lovers, esperando vocês lá, hein? No YouTube, subscribe. Eu tô... E sigam a Jessie. Vocês acompanhem a vida dela também, igual a Flávia aqui. Mas vai saber daqui pra agora. Eu já vou seguir aqui. Eu não estava seguindo ainda. Que feiura, né? Vai lá. Tá gente, hoje, né? Tchau. Gente, tchau. Jessie, obrigado. Obrigada. Agradeço. Tchau, gente. Bye, bye.